Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Excel da Panda Titã Informática. Ainda continuando nessa nona aula sobre os assuntos de Excel básico. Vale frisar, como foi explicado no início do curso, que a parte básica do Excel ela será demonstrada no Office 2007, quer dizer, no Excel 2007. E a parte avançada será demonstrada no Excel 2010. Por que isso? Porque no Excel 2010, alguns recursos avançados, além de terem mudado de posição, possuem algumas nomenclaturas e recursividades a mais do que o Office 2007. Quanto à parte básica, não há nenhuma diferença entre 2007 e 2010, praticamente é 99% igual. Tá? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a alguns recursos básicos aqui da nossa alça, que eu vou ampliar, da nossa guia e inserir. Nós vimos os recursos relacionados a esses gráficos estatísticos na oitava aula. E hoje, na nona aula, nós vamos aprender o hiperlink e alguns outros recursos básicos que restam da nossa guia inserir, ok? Então, para iniciar, nós vamos chamar aquela nossa planilha de trabalho que nós estamos trabalhando, a do condomínio, que está aqui, que é o exercício completo. E ela vai aparecer aqui com o gráfico que nós fizemos na aula passada, né? Bom, a gente não vai retornar ao assunto do gráfico, que nós já vimos na aula passada. Nós vamos voltar para a nossa planilha básica, que é essa planilha do condomínio. E alguns elementos vão ser possíveis inserir nessa planilha com os novos recursos que iremos aprender hoje. Começando pelo hiperlink. O que é o hiperlink, que está aqui em cima, sendo demonstrado na seta? O que ele faz? Na realidade, ele vai permitir que você coloque alguma coisa ou algum texto na sua planilha referenciando um link de internet ou um link de rede da sua empresa ou do seu escritório ou da sua casa, certo? Imagine que você tem um texto na planilha que ao clicar, como eu estou clicando agora, ao clicar automaticamente ele abre uma pasta ou uma página de internet ou algum link de rede, né? Já que internet também é rede. Como é feito isso? Bom, a gente vai aqui nessa parte que eu deixei em branco da planilha e vamos escrever bem aqui ao lado um aviso caso a pessoa queira acessar alguma coisa da internet, né? Então coloca assim: para maiores dúvidas, saiu errado, acesse, certo? E logo ao lado nós vamos colocar depois um link aqui ao lado com o endereço de uma página para que o usuário possa acessar alguma coisa da internet a partir de um texto da planilha. Como nós vamos fazer isso? Primeiramente você deixa o cursor ou a célula ativa no local onde ficará o link. Logo em seguida, você clica em hiperlink e você terá uma tela, onde nessa tela você poderá fazer alguns tipos de hiperlinks diferentes. Primeiramente, aqui nessa primeira lacuna, chamada de texto de exibição, você terá que escrever qual texto que aparecerá na tela, naquele local onde ficou a célula ativa, que é aqui ao lado. Esse local bem logo ao lado aqui. Eu vou digitar um texto como se fosse um texto genérico da internet que se usa muito, que seria o clique aqui, né? Então vamos colocar clique aqui, né? Para acessar. Pronto. Agora o que eu vou querer que ele faça acesso? No caso, eu posso escolher aqui embaixo uma pasta do sistema, aqui ele me mostra a lista de pastas que eu posso acessar pelo link, né? Eu posso escolher páginas navegadas, que são páginas da internet. Aqui embaixo você pode ver que eu posso escrever o endereço ou da pasta, aqui onde tem escrito AVI Demux, eu posso escrever o endereço da página ou o endereço da pasta. Só que o endereço da pasta vai depender dos critérios de como o seu sistema utiliza a pasta. Por exemplo, aqui eu uso Linux. Então, nesse caso do Linux, eu tenho que escrever /home, o nome do usuário, novamente, e escrever o nome da pasta que eu quero acessar, incluindo as maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, imagens, certo? Automaticamente, no endereço que eu coloquei, ele acessará a pasta imagens. Mas, por enquanto, não é isso que vamos fazer. Nós vamos escolher uma página navegada, que é o endereço de internet, ou arquivo de recente, se você quiser. E em páginas navegadas, nós vamos colocar
o endereço da página que vai abrir. Vamos colocar, por exemplo, a UOL, a página da UOL, para ser aberta, ok? Pois bem, feito isso, eu já tenho o texto a ser exibido na tela, que é esse texto de cima, e o endereço ao qual, quando eu clicar no texto, a página que será aberta. Então, quando eu der OK, automaticamente você vê que já é colocado um link dentro da sua planilha para você clicar e acessar a página, né? Nós podemos fazer o teste conectando com a internet, que é o que eu vou fazer agora, aqui em cima, conectando o meu sistema com a internet. Já está conectado, como você pode ver. E agora eu vou fazer o teste. Como? Clicando. Mas ao clicar não acontece nada. Por que será? Porque muitas vezes você tem que dar 2 cliques ou um segundo clique complementar. Então vamos ver se vai nesse segundo clique. Olha, já abriu o navegador, né? E vamos ver se vai aparecer o UOL. Olha aí, minha gente, né? Que bom, né? Que legal. Abriu aí a UOL. Bastou eu clicar lá naquele link que automaticamente já abriu o seu navegador e já abriu a página que você programou, né? Bom, vamos agora tentar fazer a mesma programação utilizando uma pasta do computador. Então vou fechar aqui o navegador, já acessamos, e eu vou remover aqui o hiperlink que eu coloquei, né? Então eu vou deletar, foi deletado, e agora eu vou criar um outro hiperlink. Então vamos aqui em hiperlink. Dessa vez eu vou escrever acesse aqui os documentos, ok? É esse o texto que vai aparecer na planilha. Bom, aqui embaixo eu vou escolher a pasta que eu vou querer que apareça. No caso, a pasta documentos. Então, vamos localizar aqui, está aqui a pasta documentos, né? Então já está aqui, dou 2 cliques, eu posso até escolher um documento específico para abrir, mas no caso eu vou pedir só a pasta. Então, para mim o que basta realmente é a pasta documentos, que ele abra todos os documentos, certo? Então eu estou aqui marcando. Você deve se certificar que se aqui embaixo marcou também a mesma pasta que você escolheu, e vamos confirmar com OK, tá? Então pronto, já está lá o nosso hiperlink. Para testá-lo, nós vamos dar 2 cliques aqui no início do texto e ver se ele realmente vai abrir a pasta documentos. Bom, ele não abriu a pasta documentos, ele abriu alguma outra coisa relacionada. Talvez seja um problema até de incompatibilidade do Excel com o Linux. Mas veja que aqui, nessa indicação que ele abriu, eu já tenho a raiz do sistema indicado aqui, né? Então deveria ser mais prático eu ter colocado o hiperlink para um documento e não para uma pasta. Então vamos refazer o mesmo hiperlink para um documento e não uma pasta, certo? Ou, como eu falei, você pode programar o caminho da sua pasta através dos conhecimentos que você tem sobre o seu sistema operacional. É o que eu vou fazer então. Então aqui no texto de exibição eu vou colocar acesse aqui o documento, ok? E vou escolher aqui um documento para ser acessado. Vamos ver se vai funcionar. Então aqui, vamos curso de reciclagem, certo? E OK. Pronto. Vamos agora fazer o teste. Vamos dar o clique e vamos ver se ele vai abrir o documento. Bom, ele não abriu, tá? Então fica aí a observação de que, no caso, você tem que saber como o seu sistema vai acessar o arquivo para saber qual tipo de link é que você vai fazer, né? Mas o da internet nós vimos que funcionou perfeitamente, independente de qual sistema você estiver utilizando ou de qual versão de Excel ou sistema operacional que você estiver utilizando. Pois bem, então, feito aí o nosso hiperlink, vamos seguir adiante. O próximo recurso interessante, e é por demais importante, é o recurso aqui chamado caixa de texto. Por quê? Porque muitas vezes desejamos fazer na planilha uma caixa retangular com um texto longo dentro dessa caixa, como por exemplo, um contrato, uma declaração, um formulário com texto extenso. Então muitas vezes esses textos extensos ficam melhor de ser editados dentro de uma caixa de texto. Vamos supor que aqui embaixo de nossa planilha quiséssemos fazer uma caixa de assinatura ou uma caixa de carimbo, para que possa ser carimbado dentro dessa caixa
o protocolo desse relatório aqui dos pagamentos do condomínio, né? Nesse caso, eu posso fazê-lo utilizando a caixa de texto. Então, como funciona? Da seguinte forma, você dá um clique na caixa de texto e automaticamente aparecerá uma cruz em forma de mouse, aqui como você pode ver. Eu estou até andando com ela na área rosa e na área branca. Essa cruzinha vai permitir que você desenhe a caixa de texto que você quer montar. Na versão 2010 do Excel, existe uma última opção que se abre nessa ferramenta, que você, ao final da lista, você pode pedir para desenhar a sua própria caixa de texto, o que é mais prático, visto que o Excel nem sempre dá os modelos corretos que a gente utilize. Então, nós vamos abrir aqui uma caixinha desse canto até este aqui. Pronto, quando eu soltar, a caixa de texto automaticamente já aparece. E veja que ela já assume, por padrão, a cor branca, certo? Uma cor de preenchimento branca. E normalmente ela não tem bordas, são bordas muito finas, como você pode ver. Nada impede, já que ela é um objeto de desenho, nada impede de você marcá-la. E como eu falei já muitas vezes anteriormente, você pode vir aqui em cima na opção formatar e trabalhar todo o design de seu elemento gráfico, já que a caixa de texto é considerada um elemento gráfico. Por exemplo, eu vou escolher aqui um tom claro de azul com uma borda azul, como você pode ver, um degradê azul com uma borda azul. Mas eu também vou querer mudar o contorno, então aqui no contorno eu vou escolher um azul mais escuro, ó, como você pode ver. Outra facilidade da caixa de texto é que ao clicar dentro dela, eu posso também escrever dentro da caixa o que eu quiser, não esquecendo que você também pode definir tamanho de letras e outras propriedades em relação ao texto nos recursos anteriormente vistos. Então, como por exemplo, eu vou aqui na aba início e vou centralizar. E vou escrever assinaturas / carimbos / protocolo, ok? E automaticamente vou diminuir aqui o tamanho da letra, certo? Para ficar mais elegante. Então vamos aqui para 10, acho que ainda está grande, vamos para 8, ótimo. Agora na parte de baixo da caixa de texto eu vou dar Enter e vou adicionar aqui uma linha de data, né? Para que possa ser feito o protocolo com a data que o usuário vai ou a pessoa vai protocolar. Então vamos aqui colocar um cerquilha de data. Pronto. Então tá aqui a nossa caixa de texto bonitinha e funcional, tá? Você não pode esquecer que algumas outras propriedades da caixa de texto também podem ser alteradas aqui pelo comando formatar, tais como a forma do contorno, certo? Do contorno da forma, a forma que você vai utilizar para os cantos também da sua caixa de texto. Você vai poder também girar a caixa de texto por sentido que você quiser, além de alterar o posicionamento do seu texto dentro da caixa, né? Mas para isso eu acho que tem que marcar o texto, certo? E deve ter aqui uma opção de posicionamento. Deixa eu ver aqui. Imagem. Aqui, gente, rotação, ó. Você pode até criar efeitos 3D para sua caixa, ó. Veja que o texto está rotacionando, né? Dentro da caixa, certo? Mas você também pode aplicar muitos outros efeitos, como por exemplo transformação do texto e etc, tá? Então lembre disso. Eu vou aproveitar aqui do lado e fazer uma outra caixa de texto para inserir dentro dessa caixa uma linha de assinatura, ok? Então vamos lá, novamente no comando inserir, caixa de texto, e vou desenhar logo ao lado aqui uma outra caixa de texto. Se ela não sair no tamanho exato, nada me impede de vir aqui nos reticulados e aumentar o tamanho da caixa, ok? Então vamos colocar aqui logo abaixo, fazer uma linha extensa de assinatura. Vou até centralizá-la para ficar mais fácil aqui em cima e logo abaixo escrever a assinatura do diretor, ou melhor, do contador, pode ser. Pronto, e nada me impede de também mudar o tamanho da letra. É o que eu vou fazer agora para existir uma certa paridade com a caixa logo ao lado, né?
Vou também aproveitar no comando formatar e já vou engrossar um pouco mais a espessura do contorno desta caixa, tá? Como você pode ver aí, ficou mais espesso o contorno. Bom, então a caixa de texto vai ter muita utilidade para você criar textos longos, né, em cima da sua planilha ou em outras partes que você queira. Outro recurso que nós vamos ver agora, básico também, nós vamos pular esse recurso aqui de cabeçalho e rodapé, porque ele vai ser utilizado numa outra opção que nós vamos ver em relação à diagramação da planilha para impressão na página, tá? Então isso aqui a gente vai ver depois, tá bom? Bom, vamos ver agora o WordArt. O que seria o WordArt? O WordArt, ele é um recurso interessante que permite fazer textos bastante estilizados para que você possa dar uma aparência de destaque para um texto qualquer da planilha, né? Como, por exemplo, aqui onde tem escrito planilha de condomínio, como a gente já escrevemos anteriormente, a gente pode dar uma estilização melhor para esse texto aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deletá-lo e vou até abrir um pouco mais a linha para arrumar espaço e vou criar um WordArt aqui fora e depois movê-lo para dentro dessa área aqui da planilha, ok? Então, vamos lá. Eu vou escolher esse aqui, que lembra o azul da planilha. E ele automaticamente já me bota um texto para mim redigir. Então, para isso, basta eu clicar aqui dentro, sair apagando o que está escrito e escrever o novo texto, é claro. Então, vamos lá. Planilha de... Está ficando muito grande o texto, então nada me impede de eu vir aqui no cantinho e diminuir ainda mais o texto, tá? Opa, ele ficou grande ainda. Então, nesse caso eu vou ter que diminuir pela fonte de texto. Então eu vou selecionar o texto, correto? E vou aqui no início, onde tem a fonte, vou diminuir o tamanho. Vamos para 18, que eu acho que está de bom tamanho já. Então vamos lá, planilha de controle de condomínio. Pronto. Já está aqui o texto estilizado, agora resta saber se ele vai caber lá, né? Só que antes de levá-lo, eu quero fazer algumas modificações em relação à aparência desse texto aqui. Nesse caso, vale aquela máxima que eu já falei muitas vezes. Qualquer mudança na aparência de um objeto gráfico, basta você ir aqui em cima e formatar. Eu vou querer alterar o layout para um contorno mais escuro, como no caso esse aqui, ó, né? E feito isso, eu posso agora levar o WordArt para onde eu quero botar, que no caso é esta posição aqui. Oi, não foi não? Então bora de novo. Aqui, pronto. Então tá aí, só que ficou uma aparência meio esquisita, então vamos escolher um outro. Pronto, aqui ficou ótimo agora. Opa, faltou um i aqui que nós vamos botar, né? Faltou um espaço e pronto. Está aí o texto bem mais estilizado do que aquele que tinha antes, né, gente? Ficou até mais elegante. Então você vê a potência que é você criar textos estilizados com o WordArt. Vou até criar um outro texto aqui, só para dar um exemplo melhor para você. Vou escrever aqui Excel, correto? Vou levar aqui para o lado e fazer algumas modificações interessantes que você pode fazer aqui no seu WordArt. Como, por exemplo, você pode dar um efeito 3D, né? Vamos dar aqui um efeito interessante. Sombra, por exemplo. Posso adicionar mais sombra. Ó, você vê que ganhou uma sombrinha leve aqui ao redor das letras, né? Eu posso colocar um efeito 3D. Espera aí, vamos lá. Aqui, eu quero colocar esse efeito aqui, ó. Você vê que o Excel ficou inclinado, como se estivesse de lado, né? Enfim, muitos outros efeitos podem ser dados aí à sua forma de WordArt, de objeto gráfico. Ou aqui você também tem outros efeitos, olha, eu posso adicionar sombras mais detalhadas, tá? Posso colocar aqui mais detalhadamente outras sombras. Vamos ver rotação 3D também, é praticamente a mesma coisa que o efeito anterior, certo? Então, muita coisa pode ser feita aí para dar aparência. Como, por exemplo, eu posso mudar a cor do texto. Ó, você vê que mudou a cor do texto.
Vamos mudar outras cores também, certo? Brilho, vamos tentar dar brilho. Você vê que ficou um contorno brilhoso ao redor da letra, né? Então, mil e umas coisas você pode fazer aí com o WordArt para embelezar alguns textos de destaque, né, gente? Então, fica aí ensinado como usar o WordArt. Bom, vamos para o próximo recurso interessante, que é a linha de assinatura. Eu particularmente não gosto muito desse recurso, porque ele não é 100% padronizado ao padrão que o brasileiro trabalha com assinaturas. Ele é mais padronizado ao padrão de relatórios americanos. Mas mesmo assim vamos aprender como funciona. Deixa eu remover aqui o nosso WordArt. Na linha de assinatura é bastante simples você utilizar. Você coloca o cursor ou a célula ativa onde você quer inserir a linha de assinatura e você vai aqui em cima, certo? E coloca aqui uma linha de assinatura do Microsoft Office, certo? Aí, então você vai dar OK. Aí você vai colocar os dados da assinatura, por exemplo, signatário sugerido. Vamos colocar então Adriano, que é o meu nome, certo? Escrever direitinho. Adriano. Cargo. No caso, se você quiser mencionar o cargo ao lado do nome da pessoa, vamos chamar de diretor. Endereço de e-mail, caso você também queira colocar na assinatura. Então vamos lá, dripanda@ig.com.br. Ok? Quando você der OK, o Excel montará já automaticamente uma caixa de assinatura que você possa utilizar. Você pode até redimensionar essa caixa se você quiser, ó. Não é lá grande coisa, né? Mas dependendo da habilidade, da sua criatividade, você pode até utilizar isso muito bem em algum recurso aí do Excel, ou de algum modelo de planilha ou formulário que você venha fazer, né? Então isso vai depender muito da criatividade. Então vamos remover e passar adiante, certo? Vale lembrar que é posicionar onde você quer colocar a assinatura, ir no comando, escolher linha de assinatura do Office e logo em seguida, quando der OK, você especifica as informações, tá bom? Não é trabalhoso e é bem simples de ser feito. Então vamos seguir adiante. O próximo recurso que nós vamos deixar de ver, porque tem a ver com a parte avançada, é o recurso de objeto, tá? Esse recurso ele já foi removido da versão de 2010, porque alguns dos objetos mais importantes que estão nessa lista já foram colocados como ferramentas opcionais na versão 2010. Então eu não vou me atrelar muito a explicar essa lista, porque lá na versão 2010 já vai haver a opção avançada de 3 recursos que existe aqui, que é o organograma e a função de equações e de matemática. Então isso nós vamos deixar para ver na parte avançada do Excel na versão 2010. Então vamos seguir adiante. Aqui eu tenho a opção símbolo na parte de cima da tela. É muito útil, gente. Você não sabe o quanto é útil essa opção. Muitas vezes nós estamos escrevendo um texto técnico aqui numa planilha de Excel e a gente precisa colocar um símbolo como delta, gama, primeiro, primeira. Existe aquele símbolo que se usa muito em parágrafos de leis constitucionais ou de códigos, que é o símbolo de parágrafo, que é um S com uma bolinha no meio. Então todos esses símbolos você encontra aqui em cima. Vamos supor que eu vá escrever aqui embaixo um texto que rege o seguinte: as concordâncias do relatório acima estão em conjunto com a lei 120.89. Aí parágrafo, eu vou precisar agora do símbolo de parágrafo. Então eu não tenho esse símbolo aqui no teclado e nem nas ferramentas comuns do Excel. Nesse caso eu vou aqui no comando símbolo e vou poder inserir algum símbolo de caractere que eu não tenha no teclado. Vamos ver se nós achamos aqui o símbolo de parágrafo, ok? Bora ver se a gente acha em algum lugar aqui. É um símbolo, é um Szinho com uma bolinha no meio, ele é até difícil de ser reconhecido. Então, vamos desde o início da lista. Então, vou aqui para o início e vamos ver linha a linha se a gente acha ele. Não é esse aqui, esse é cifrão, tá, gente? Ele também não está aqui embaixo, nos mais usados. Então, vamos continuar procurando aqui para baixo. Tá aqui ele, pessoal. Tá aqui ele, ó. É esse aqui o símbolo de parágrafo.
Então, como eu utilizo? Muito simples, basta dar 2 cliques e ele automaticamente, você vê aqui, ó, embaixo, ele já foi colocado no texto que você está digitando, né? Então, vamos dar fechar e continuar a digitação, parágrafo único, né? Então, quando você precisar de algum símbolo, por exemplo, eu preciso de outros símbolos, como eu já trabalhei muito com eletrônica e preciso do símbolo de ohms, que é o valor de resistência. Então, vamos ver se a gente acha aqui, desculpa, o símbolo de ohms. Ver se a gente acha aqui embaixo. Vamos ver se nós achamos o símbolo de ohms. Até agora nada. Tá aqui, ó, gente, o símbolo de ohms, certo? Então basta dar 2 cliques e fechar, que ele já é automaticamente inserido na planilha. Então, gente, fica aí a dica de como você inserir alguns símbolos no texto que normalmente não estão no teclado e nem na tela do Excel, né? Então é aqui no comando símbolo. Na versão 2010 também não muda muita coisa, tá, gente? Então, nessa nona aula, nós aprendemos a como criar um hiperlink para a internet, ou documentos ou pastas, como criar uma caixa de texto, um word art, que seria um texto bem destacado, como esse que nós fizemos aqui da planilha. Aprendemos a linha de assinatura e como inserir símbolos, tá? Nessa nona aula, nós terminamos a guia Inserir. Nós vamos aprender alguns outros recursos na parte avançada da versão 2010, mais tarde em outras aulas. Na próxima aula, nós vamos estudar alguns recursos interessantes e básicos aqui da configuração de layout de página. Mas vamos ver apenas os recursos que são básicos, porque outros são mais avançados e nós já precisaremos utilizar já o Office 2010, ok? Então fica aí meu abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!